Representação à Academia Real das Ciências sobre a reforma da ortografia produced by Rita Farinha and the online distributed proofreading at http://www.pgdp.net. This file was produced from images generously made available by National Library of Portugal, Biblioteca Nacional de Portugal. Representação à Academia Real das Ciências sobre a reforma da ortografia Lisboa Imprensa Nacional 1878 Representação à Academia Real das Ciências sobre a reforma da ortografia Senhores os abaixo assinados dirigem-se à Academia Real das Ciências em cumprimento de um dever. Numa reunião pública, celebrada nesta cidade em 23 do corrente, foram encarregados de, em comissão, pedir a essa Real Academia que ocorra uma necessidade que quase só de ela pode esperar satisfação, e vem desempenhar-se do honroso encargo. Parece-lhes ocioso aduzir argumentos para justificar o pedido. Não tendo a língua uma gramática e um dicionário que possam dizer-se oficiais, não havendo norma para a ortografia, nem para a pronúncia, e sendo isso o que se pede à Academia, deve considerar-se desnecessária qualquer justificação. O parecer de que esta representação vai acompanhada, contém um sistema de ortografia e um método de o pôr em prática, os quais avaliareis como merecerem. Os abaixo assinados apenas exprimem o desejo e a esperança de que julgueis dever adotá-los. Dando, pois, execução à primeira parte da proposta que termina esse parecer, e que a mencionada reunião aprovou com exclusão das palavras ou outro que julgue melhor, no caso de rejeitar este, os abaixo assinados pedem à Academia Real das Ciências que, publicando uma gramática e um dicionário ao mesmo tempo ortográfico e prosódico ou ao menos um vocabulário, se digne preencher essa lacuna e satisfazer essa necessidade que todos reconhecem e sentem a de uma ortografia normal. Não podem porém deixar de chamar a vossa atenção para a alteração aludida, que a reunião onde foram eleitos, fez no parecer da comissão. Por ela vê-se que a opinião daquela Assembleia é, que a reforma a realizar na ortografia deve ser em sentido sônico. Dignai-vos acreditar, senhores acadêmicos, em nossos sentimentos de consideração e respeito. Porto, 26 de dezembro de 1878 = Adriano de Abreu Cardoso Machado, Presidente = Conde de Samodães = Manuel Felipe Coelho = Agostinho da Silva Vieira = José Barbosa Leão. Parecer da Comissão de Reforma Ortográfica senhores reconhecendo o estado anárquico da nossa ortografia, e que é preciso fazê-lo cessar, nomeastes em reunião de 27 de maio uma comissão, encarregada de estudar e propor-vos os meios de alcançar esse desideratum, o qual só pode conseguir-se dotando a língua com uma ortografia normal. Aceitando uma parte dos eleitos o espinhoso mas honroso encargo, a comissão constituiu-se. E ao encetar os seus trabalhos ofereceu-se-lhe, como questão prévia, determinar qual o desenvolvimento que deveria dar-lhes. Efetivamente alguém podia entender que ela teria satisfeito propondo simplesmente, que se representasse a autoridade competente para que determinasse aquela ortografia, e fizesse com que só ela fosse ensinada nas escolas,
e empregada nas repartições públicas assim como nas tipografias e litografias da sua dependência em tudo que tivesse caráter oficial. Outros podiam julgar que se devia ao mesmo tempo pedir que a ortografia determinada fosse o mais simples possível, a fim de que o aprender a ler e escrever se tornasse por esse modo tão fácil, como pode realmente. E podia também querer-se, que se lhe propusesse a ortografia que devia ser adotada. Teve portanto de resolver esta questão, depois de a estudar sob este tríplice modo de ver. Pareceu-lhe porém, que uma pouca de reflexão bastava para se pôr de parte a primeira ideia. Todos sabem a consideração que em geral merecem, e os resultados que é costume alcançarem, representações de essas em assuntos de esta natureza, e a comissão não podia acreditar que ficasseis satisfeitos com uma proposta que não teria utilidade prática. Assim como lhe pareceu que a segunda ideia, sendo sujeita aos mesmos inconvenientes, devia ser posta de parte como a primeira. Julgou, pois, que era seu dever tomar no sentido mais amplo a missão que recebera, e desempenhou-a nessa conformidade, isto é, no sentido de se indicar a ortografia, que deveria pedir-se que fosse estabelecida como ortografia normal. Era árdua a tarefa, mas não podia decliná-la. Neste ponto, a comissão teve de reconhecer que a ortografia portuguesa não podia deixar de ser etimológica, sônica ou mista. Ora, a mista é a ortografia que temos e cuja reforma se reclama geralmente, e por mais que a sistematizássemos, pareceu à comissão que não seria possível obter-se uma ortografia como deve desejar-se que tenhamos. Seriam precisas muitas regras com numerosas exceções, ficando ainda muitas coisas sem ser reguladas, de modo que o conhecimento da ortografia tornar-se-ia tão difícil de alcançar, como é o de algumas artes e ciências. Suceder-nos-ia como aos franceses, que, apesar de tantos trabalhos e tão autorizados como são os da sua academia, têm ainda uma ortografia que, em parte também pelas dificuldades peculiares da língua, se não considera digna de aquela nação culta. Restava portanto tomar por vez da ortografia que se propusesse, ou a etimologia ou a pronúncia. A respectiva escolha era o ponto mais grave da tarefa a cargo da comissão. Tratou por isso de esclarecer-se bem a esse respeito, e entre outras coisas, procurou conhecer o gênio da língua, além de outros meios pelo da sua história, a fim de guiar-se por ele. Veja-se, pois, que é o que sobre o assunto nos diz a história. Asterisco, 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 asterisco. A história ensina que o português primitivo, a língua do berço da monarquia, entre Douro e Minho, a que falavam os senhores e homens de armas que ajudaram Afonso Henriques a fundar este reino, era uma mistura da linguagem rude dos aborígenes, mistura também, e do latim bárbaro das legiões romanas, mistura alterada com elementos introduzidos pelos conquistadores do norte, principalmente os suevos e visigodos, e também pelos sarracenos, e alterada ainda, depois de conquistado o sul, por motivo das relações com os seus habitantes já meio árabes e outros árabes verdadeiros, e, depois de estabelecida a capital em Lisboa, por causa da colonização vinda de Marrocos e do grande número de estrangeiros que concorriam ao seu porto, particularmente os cruzados emílitos dos quais aí ficarão,
bem que mostre que predominava o elemento latino, pelo M8 que se encarnara na península o modo de ser dos romanos, por ser o latim a língua dos atos religiosos e das relações com Roma e com os outros governos da Europa, e porque os sacerdotes eram quase os únicos homens de letras no país. Assim como nos ensina que esse amálgama era apenas língua falada, porque pouco ou nada se lia e escrevia, visto que o elemento burguês apenas se fazia sentir, e os senhores só cuidavam de armas, desdenhando até o saber ler e escrever, erro de educação que durou em parte até não muito longe de nós. Pode, pois, imaginar-se o que era o português de essas épocas, e atesta o muito pouco que dele resta. Pode dizer-se que não se escrevia, e falava-se um português tão simples, quanto eram simples os homens e a vida que viviam. A história mostra que foi assim, até que no fim do século XIII Diniz, esse modelo de res, criou em Lisboa as escolas gerais, começo da universidade, que depois tanto se tem ilustrado em Coimbra. Mas mostra ao mesmo tempo, que isto não fez mais que aumentar o predomínio do latim, porque para as escolas gerais e depois para a universidade vieram vários professores estrangeiros, gente muito versada no latim que era a língua dos homens de letras, e vieram também os compêndios das universidades estrangeiras que eram todos em língua latina. E as escolas que Diniz e seus sucessores estabeleceram fora dele, eram ou de primeiras letras onde só se ensinava a ler e escrever, ou de gramática latina, sendo lá absolutamente desconhecida a gramática portuguesa, circunstâncias que somente cessaram no fim do segundo quartel do presente século. E as escolas gerais e a universidade criaram os homens de letras que, com o andar do tempo, fixaram a língua e lhe determinaram a ortografia, a qual, como era natural, aferiram pelo latim, dando lugar a Camões poder dizer, e na língua na qual quando imagina, com pouca corrupção crê que é latina. Se é que pode dizer-se que foi determinada uma ortografia, tendo cada clássico e cada lexicógrafo ortografado a seu modo. Contudo, a história ensina também, que a nação continuou a falar a sua língua, aceitando somente os aperfeiçoamentos que recebia a gramática, e modificando racionalmente a prosódia. Essa língua alatinada pela ortografia que se estabeleceu, ficou circunscrita aos impressos e à escritura dos eruditos, sendo apenas falada por alguém que queria afetar de seu ó. Enfim, ela ensina que por isso, apesar do latim continuar dominando como senhor, apesar da gramática latina continuar a ser a única professada oficialmente, limitados sempre os professores de instrução primária às chamadas primeiras letras, a linguagem falada foi sucessivamente ganhando vitória sobre vitória contra a linguagem escrita. O que se escrevia e imprimia em 1836, aí está para demonstrar como já se achava alterada a ortografia estabelecida nos séculos XV e XVI. E pela sua parte o presente mostra a todos, quão fecundo foi o impulso dado pelas leis sobre instrução publicadas nessa época recente, e qual o resultado de elas e de outras que vieram depois, principalmente as de 1844. Hoje temos nos liceus um curso muito desenvolvido de português, e em quase todas as escolas primárias se ensina alguma coisa de gramática portuguesa. Quanto à latina,
de que em outro tempo havia uma cadeira quase em cada conselho, basta dizer que, fora dos licéus, os distritos de Leiria e Beja, por exemplo, têm cada um a sua, e o de Lisboa tem duas, e os dicionários apresentam provas irrecusáveis de quanto vai diminuído o respeito pela etimologia latina. Desde Emil-Ito, finalmente, que o latim deixou de ser a língua das relações internacionais. Quando este ano o mundo católico acudiu ao Vaticano a celebrar o meio-centenário do venerável bispo de Imola, hoje assentado na cadeira de S. Pedro, foram bem raros os discursos e missivas em latim. Apenas de Roma vêm as nossas chancelarias diplomas nessa língua, mas que são dados ao público em português. Passaram de moda as apóstrofes e sentenças latinas, com que de antes se apimentavam entre nós os discursos e escritos, e até já os pregadores quase se limitam a dar em latim o tema dos sermões. De modo que, se ele não fora a língua dos ofícios davinos e preparatório obrigado para os estudos superiores, teria já partilhado a sorte das línguas mortas, e véu-íamos em breve a par do grego, de que temos apenas 3 ou 4 cadeiras, que em Emil-Ito poucos alunos frequentam, como o mostra esta cidade, onde no ano passado se matricularam 2, e este ano nenhum. Asterisco, 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 asterisco. Em vista, pois, de tudo isso que diz o passado e mostra o presente, a decisão da comissão achava-se determinada por si mesma. A influência do latim está êmil e decadente, e o português afirma nobre e desassombradamente a sua vitalidade e direito à plena emancipação. A nossa língua tem feito regularmente a sua evolução na pronúncia, constituindo-se aqui em completa independência, tentou-se por vezes torná-la também independente na escritura, e foi isto conseguido em parte pela própria força das coisas. Parecia, pois, não se poder deixar de realizá-la completamente, ao tratar-se de dar-lhe uma ortografia normal. Entendeu, portanto, a comissão, que chegara o momento de estabelecermos a plena independência da língua em matéria ortográfica, fazendo com o latim, o que os latinos fizeram com o grego. O latim recebeu intacto do grego, o que se julgou apropriado à sua índole e circunstâncias, o que o não era, mas se julgou apropriável, aceitou-se apropriando-o, o que se considerou inapropriável, rejeitou-se. É o caminho que já seguirão espanhóis e italianos, e que em França se tem instado e insta para que seja seguido, e não crê a comissão que possamos seguir outro. O gênio da língua portuguesa definiu-se já bem na sua evolução, língua do meio-dia, repugnam-lhe as asperezas que a acumulação de consoantes torna inerentes às línguas do norte, a pronúncia geral admite quase só as consoantes necessárias à articulação das vogais entre si. Esse gênio, pois, as circunstâncias atuais da língua, a conveniência de facilitar o seu ensino, as tendências da época, etc., tornam impossível o retrocesso, e forçoso adotar a pronúncia como base da ortografia. Nem podia impedir a comissão, de o fazer, a pretendida incapacidade para representar esse importante papel, de que os etimologistas têm sempre acusado e continuam acusando a pronúncia, atribuindo-lhe uma extrema inconstância. Neste mesmo momento acaba de publicar-se em Paris uma Emil-Ito erudita obra, cujo autor, G. Bercheri,
narrando os muito grandes e muitíssimo repetidos esforços que em França se tem feito constantemente para estabelecer a ortografia sônica, se apraz em repetir todas as objeções que se lhe têm oposto, e nela se diz que abandonada aos caprichos da pronúncia, a palavra é como um cavalo indócil sempre pronto a escapar-se, reclamando que para se assegurar a estabilidade da língua, aquela se conserve amarrada ao poste da etimologia. A comissão considera esta objeção sem valor. A pronúncia não é imutável, mas, se nós vemos entrar a miúdo palavras novas na língua, não vemos que se mude sensivelmente a pronúncia das que nela existem. E contra a mobilidade natural da pronúncia já se mostrou com a história na mão, que não é a etimologia barreira competente. Em muito mais forte barreira há de ser o dicionário, onde essa pronúncia seja determinada, assim como a ortografia, ele fixará uma e outra, ainda mais, ele concorrerá para a unificação da pronúncia, porque na escola normal se ensinará a pronúncia normal, e os professores ali habilitados irão derramá-la em todo o país. Se a academia, como assevera o autor citado, domina de tal modo aquela volúvel França, que a sua submissão é tão completa que ela faz passar por ignorante e sem educação literária todo aquele que comete uma falta contra a ortografia recomendada pelo dicionário, podemos ficar certos de que os nossos compatriotas, em muito dóceis, menos vários e pouco recalcitrantes, se sujeitarão sem relutácia e cumprirão fielmente as prescrições do dicionário que lhes derem. E não valem a seu ver, mais que os outros argumentos dos etimologistas, que a comissão, como era seu dever, examinou cuidadosa e conscienciosamente, entre os quais avulta o de se ficar inabilitado, adotada a ortografia sônica, para utilizar os tesouros de saber encerrados nos livros escritos em ortografia etimológica. Com isso, exclama o mesmo autor francês, ficaria sendo uma mentira o pensamento de Pascal que a humanidade é como um homem que, subsistindo sempre, aprenderia sempre ao passo que envelhecia. Em primeiro lugar, quase todos se limitam hoje a ler as variadas publicações da atualidade. São da atualidade quase todos ou todos os livros porque se estuda nas nossas escolas de todos os graus de ensino, e os que vão consultar os velhos habitadores das bibliotecas enfadam pouco os representantes da nossa literatura. Em segundo lugar, um passo mais, no caminho já tão trilhado da transformação da língua, não nos levava tão longe do estado presente que se não pudesse fazer o que hoje se faz. Nos dicionários de agora as palavras são bem diferentes do que foram em outras eras, e os literatos nem por isso deixam de entender os livros respectivos, do mesmo modo aconteceria depois. A etimologia lá estaria marcada no competente lexicon, e num dicionário manual, bastaria pôr em parênteses a palavra com a atual ortografia, para ficar tudo remediado. Quanto aos livros modernos, quem manuseava o dicionário, vendo sempre a palavra com ambas as ortografias, ficava conhecendo tão bem uma como outra. Conseguintemente, a razão e a lógica aconselhavam à comissão a ortografia sônica, que é o progresso, e decidiu adotá-la em princípio. Havendo aceitado e tendo de propor o princípio, a comissão julgou dever estudar e propor também um método para ele ser levado à prática. Ora,
A excelência da ortografia sônica deriva principalmente do seu princípio fundamental, a unidade da representação dos sons, isto é, cada som é segundo ela representado somente por um sinal, e cada sinal representa unicamente o seu respectivo som. Era tal princípio, por conseguinte, um ponto de partida forçado, e para aplicá-lo, tornava-se também forçoso determinar o número de sons elementares que havia a representar, e os sinais mais próprios para essa representação. Passando, pois, a estudar este momentoso assunto, ela teve de decidir-se sobre a pronúncia que devia tomar por norma, e pareceu-lhe que, para este e para quaisquer outros pontos relativos à pronúncia, devia pôr de parte tanto a de aqueles que são mais ou menos analfabetos, como a dos eruditos apaixonados pelas raízes etimológicas que querem que a pronúncia se subordine à ortografia em vez de esta se subordinar àquela, e que devia aceitar como pronúncia normal a dos que leem e escrevem mais ou menos regularmente, a qual é também a da maior parte dos eruditos. E do seu estudo, assim como do exame do nosso alfabeto, concluiu o seguinte: que os elementos da nossa prosódia são 10 sons vogais simples, isto é, aberto, fixado e surdo e aberto, fixado e surdo e o aberto e fixado, os quais se fazem ouvir, o afixado na primeira sílaba digamos e os outros no fim das seguintes 9 palavras, olá cova, café mercevide, ali, cipó avô, tu. O som de o surdo é igual ao breve. Que desses sons recebem a entoação nasal 5 a aberto, e o fixados, e, o, como se vê da primeira sílaba destas 5 palavras, lança, pente, tinta, ponte, mundo. Que temos 11 ditongos ou sons vogais compostos, isto é, ai, au, eu, aiu, oi, oi, eu, oi ou, do que dão exemplo as palavras, raiva Paulo, cordés arpel, feriu, boia, ruivo, peito feudo, boi volga. Que não haverá dúvida quanto à subjuntiva de todos estes ditongos, nem quanto à prepositiva dos primeiros 7, mas que pode haver quanto à dos 4 últimos, a qual a comissão entende não ser fixado para os 2 primeiros nem o fixado para os segundos, mas um som intermédio entre o som aberto e o som fixado de cada um. Que desses ditongos recebem a entoação nasal ai, au, ei, oi, oi, como se observa por exemplo nas palavras mãe, mão, bem, põe, mui. E que, além dos elementos vogais temos 20 consoantes ou articulações, que são B, C, D, F, E, o som gutural de G, J, I, L, M, N, E, P, Q, T, V, X, I, Z, I, R, R, I, R, L, N, e o som sibilante que o S representa no fim das sílabas, o qual se aproxima muitíssimo de Z, I, articulações que se axam respectivamente na segunda sílaba das 20 palavras seguintes, sebe, tece, pode, faf, dog, hoje, fole, nome, cone, top, leque, pote, leve, peixe, 11, berre, fere, mole, ganhe, baus. 2. O que o modo de representar os sons vogais, racionalmente e em harmonia com o princípio da unidade de representação, é aquele por que vão acima designados nos exemplos, à parte as vogais acentuadas e algum sinal por meio do qual se queira notar que I, prepositiva de eu, e U, prepositiva de oi ou, representam sons especiais, adotando-se, como sinal de entoação nasal,
unicamente o acento nasal ou til. E que a maneira mais racional de representar os consoantes ou articulações, é também aquela por que vão designados, isto no que toca aos 15 primeiros e ao último e também ao som brando do R, pois que o som áspero de esta letra, assim como as articulações linhe, devem ter sinais próprios e únicos. Asterisco, 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 asterisco. Ora, em vista de estas conclusões, a comissão julgou dever seu propor as duas seguintes coleções de regras, que constituem um sistema completo para levar à prática a ortografia sônica em toda a sua pureza, quando no futuro isto seja realizável, unicamente com esta restrição, que os nomes de línguas estranhas, enquanto não são nacionalizados, se empregam tais quais são na língua respectiva, sendo os apelativos sublinhados no manuscrito e postos em itálico nos impressos. E adverte que coordenou as regras de cada uma, segundo a facilidade com que entende que as alterações que encerram, podem ser aceitas pelo público, isto é, em harmonia com o modo, pelo qual a reforma se poderá ir executando, que vai indicado no fim. Regras relativas a vogais. A não se emprega e a representar i nos ditongos, emprega-se i, escrevendo por exemplo, pai navais a mais, mãe cães, dói herói, doiste faróis, foi bois, põe pões corações, azuis. 2. A não se emprega o a representar o nos ditongos orais, emprega-se o, escrevendo por exemplo, pau bacalhau, céu véu, meu Deus, viu feriu. 3. A não se emprega y a representar i, emprega-se i. 4. A não se emprega e a representar ei nos casos da terminação EA, que outros escrevem EA e também EA, nos de sexto texto, etc., e nos dias inicial em que é sílaba predominante ou seguido de CSI, e também em ex-ministro, etc., emprega-se-ei, escrevendo por exemplo, correia plateia, destra sexto, êxito exceto excitareis ministro. 5. As vogais aí o abertos, que não são sílaba predominante da palavra, acentuam-se com acento grave, exemplo, acerca esquecer mordomo. 6. As vogais aí o abertos, bem como as vogais iu, acentuam-se com acento agudo, quando são a sílaba predominante, as vogais aí o fixados acentuam-se com acento circunflexo. Enceam-se os casos seguintes: o não se acentua a vogal em auel, exceto nas palavras esdrúxulas, e nas terminações ar ou el, em que é aberta, menos nos casos como VOPO com acento circunflexo LO fazeu a perdeu-os comeu-as, em que é fixada. Nos casos como a mal fazeu a perdeu-as, a mal céu a perdeu a ia, poias, etc., é surda. 2. O não se acentua a vogal nas terminações a ela lirur, e nas terminações iaror, quando é fixada, exceto no verbo por. Acentua-se quando é aberta. É surda unicamente nas preposições per por. 3. O não se acentua o a dos ditongos a e ao nos monossílabos e na sílaba final, e na primeira sílaba, em palavras de duas, quando for surda a vogal da última, como em caixa caixas baixo baixos baile belas causas alto otos fraude fraudes. 4. O não se acentuam, em penúltima sílaba, as vogais nasaladas nem a aberto e o fixados nem iu, quando for surda a vogal da última, menos iu nos casos como saída faísca saúde balaustre reúne miúdo ruído e semelhantes, para evitar que se faça ditongo.
7. A não se emprega o depois de G e de que quando é nulo. 8. A não se emprega e a representarei nos casos de em, como em bem-aventurado, bendito, bem postal, em mar, sem saboria, tens, desdens, imagem, imagens, emprega-se em nasal. 9. A não se emprega o a representar o em ao nasal, emprega-se o, escrevendo por exemplo, mão sotão barão, amam amarram amarão. 10. A para representar os ditongos orais empregam-se caracteres próprios, formados das duas respectivas letras ligadas convenientemente. 11. A para representar os ditongos ai, au, ei, oi, ui nasais, empregam-se sinais próprios, formados das duas letras com o tio a abrangeu-as ambas. Dos ditongos ao ei haverá caráter longo e breve. O caráter longo terá um acento agudo a cortar o tio. 12. A não se emprega e a representar i, emprega-se i, escrevendo por exemplo, efeito enfermo irmida, estudo escavar, imposto exame, rédea codia óleo, passear esbofetear. 13. A não se emprega o a representar o, emprega-se o. 14. Ao som de o fixado será representado por este mesmo sinal, e criar-se-ão sinais privativos para representar aí o abertos e aí fixados. 15. A não se empregam mn como sinal de nasalidade, emprega-se somente o tio. Regras relativas a consoantes. 1. A não se dobra nenhuma consoante. 2. A não se empregam consoantes nulas, como são, o b insubstancial subtil, jab, jacó, etc. O c em acção factor, inspecção insecto, interdicção aflicto, etc. O g em augmento assignar, imigde ou inácio, etc. O h em hábito úmido, inhábil inhumano, teatro retórica, poxa paroxo chlamide, etc. O m em damno solemne condemno himno somno alumno, etc. O p em psalmo recepção inscripção adopção corrupção, prescripto adoptar corruptível, etc. O s em ciência, crescer nascer, etc. O x em excepto excitar, etc. 3. A não se emprega ph a representar a articulação fe, substitui-se por f. 4. A não se emprega s a representar a articulação zi, substitui-se por z. 5. A não se emprega x a representar a articulação especial que s representa no fim das sílabas, como em duplex felix, misto sexto texto, excluir exposto, etc., substitui-se pelo s. 6. A não se emprega x a representar a articulação zi, como em exame exemplo excito, etc., substitui-se por z. 7. A não se emprega x a representar a articulação c, substitui-se por c, escrevendo por exemplo, máximo auxílio flexível, reflexão conexão, flexura reflexo flexura, etc. 8. A não se emprega z a representar a articulação especial de que fala a regra 5a, substitui-se por s. 9. A não se emprega ch nem k a representar a articulação que, substitui-se por q. 10. A não se emprega g a representar a articulação de i, substitui-se por j. 11. A não se emprega ch a representar a articulação x, substitui-se por x. 12. A não se emprega x a representar o som x, substitui-se por qc. 13. A não se empregam consoantes compostas, o e e o nh serão substituídos, cada um por um signal próprio e único. 14. A criar-se-á um segundo caráter de r,
para que cada um dos sons que esta letra representa, tenha o seu sinal privativo. 15. A não se emprega S a representar a articulação C, substitui-se por C hífen, conservando neste a cedilha antes de a U, enquanto for preciso para evitar que se pronuncie que. 16. A não se emprega C a representar a articulação que, substitui-se por que. Senhores, parece à comissão que, embora possa não ser este, ao menos a alguns respeitos, o único modo de realizar a ortografia sônica, esse sistema deve ser considerado muito aceitável, parece-lhe que quem o examinar com atenção, o admitirá sem relutáncia. Entretanto, convém que diga alguma coisa em apoio das alterações que possam causar estranheza por qualquer motivo, ou parecer menos justificadas. A respeito de vogais, entende que a sua representação onomatópica, como propõe, não pode ser rejeitada em princípio, quando em muito poderá haver dúvida acerca da ocasião de realizar uma ou outra das alterações respectivas. Não deve contudo deixar de dizer algumas palavras a respeito das regras 12A e 13A, por motivo do seu muito alcance, pois são inúmeras as palavras em que I representa o som de I, e em que U representa o som de U. Todos reconhecerão que nos casos em que I faz as vezes de I, acontece que, se se quisesse dar-lhe o som de I surdo, a pronúncia era forçada e desagradável, dá-se-lhe pois o som de I, porque não pode ser de outro modo, escute-se a pronúncia, por exemplo, de escrever espaço, escavacar esgotar, enfermo engenho, área óleo, cabecear passear, e ficar-se a certo de isso. A pronúncia reclama pois o I, e sucede que a etimologia o não repele. Nos casos como escrever escavacar cabecear, nada tem que ver a etimologia, pusemos ali e como podíamos pôr I, nos casos como área óleo, é verdade que se ofende a etimologia, sendo I substituído, mas nos de enfermo engenho, etc., a substituição vinga a etimologia ofendida, visto que o latim era infirmus ingenium. Sucede outro tanto com U, que é inquestionavelmente reclamado pela pronúncia. À parte os casos de U representando-o no princípio e meio das palavras, em que algumas vezes se ofende a etimologia com a substituição, temos a considerar o da sílaba final, que é o caso mais importante, com cuja substituição não será ofendida e em inúmeros casos será desafrontada. Dizem geralmente que os nomes portugueses, derivados do latim, se formarão do ablativo e não do nominativo, e que portanto em filho reino, por exemplo, a raiz é filio regno e não filius regnum. Acreditamos que é assim, e consideramos que por conseguinte escrevendo filho reino se ofende a etimologia, mas em tal caso escrever porto curso é desagravar essa etimologia, porque era terminado em o ablativo de portos cursos, assim como será desagravar se escrevermos por exemplo amamos bebemos vestimos, porque no latim tinham U na sílaba final todas as vozes da uma pessoa do plural dos verbos, o qual nós substituímos por U. Note-se porém que, escrevendo filho reino, não se ofenderá a etimologia, haverá a diferença da derivação se fazer do nominativo e não do ablativo. Donde se conclui que a substituição do U pelo U, não será uma ofensa mas um desagravo da etimologia, ao passo que é uma homenagem à pronúncia. Segue-se pois que as duas substituições são justificadíssimas,
e se a comissão propõe o seu adiamento, é só por evitar a impressão desfavorável que receia que produzissem, sobretudo pelo aparecimento em o hito frequente do U na sílaba final. Alguém porventura estranhará a eliminação do Y. Todavia, para justificar o A basta dizer que essa letra não representava em grego o som I, mas sim um certo som de U. Se nas respectivas palavras se mudou o som representado, é racional que se mude o sinal representativo. É em verdade singular, que se chame I grego e se use como I, o que era a letra U dos gregos. Quanto à acentuação, a comissão está quase certa de que as suas indicações não serão vistas sem alguma estranheza, porque, como os latinos não usavam dos acentos, entende alguém que também os não devemos admitir. Contudo, se eles foram proscritos do latim, os gregos empregaram-nos superabundantemente. Além dos acentos havia em grego os espíritos. É muitíssimo rara a palavra grega que não tenha acento em uma das três últimas sílabas, toda a vogal ou ditongo, porque principia uma palavra, tem algum dos espíritos, nos ditongos põe-se o espírito e o acento sobre uma mesma vogal. Vê-se, portanto, que os gregos acentuarão tudo e que os latinos não acentuarão nada. A comissão julga, pois, que faremos bem, se seguirmos um meio termo, acentuando tanto quanto for preciso, e por isso parece-lhe que não deve ser rejeitada a sua proposta, tanto mais que as 4 exceções poupam uma infinidade de acentos, e se facilita assim a transição para o uso dos caracteres novos propostos na regra 14A, deste modo, por meio de acentos e de regras que os dispensam, fica determinado o valor de cada vogal. E com essa inovação bem simples desaparecerá uma grande dificuldade que os estrangeiros encontram ao aprender a nossa língua, e que aos mesmos nacionais é grande embaraço para aprender, e para ler corretamente. Asterisco, 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 enfim, quanto ao número dos sons vogais, cumpre a comissão dizer o seguinte. Admitiu o som de afixado, por entender que o A predominante antes de MNNH tem esse som segundo a pronúncia mais geral, com exceção da terminação eimas do pretérito dos verbos em ar. O som aberto que muitos lhe dão, e que ele tem antes de todas as outras consoantes, é mais eufônico e mais belo, mas usa-se menos, e a opinião dos que dizem que esta e as outras vogais, naquele caso, têm todas som nasal menos e o abertos, não parece à comissão que possa nem deva ser aceita. Não ignora que alguns usam e o abertos com entoação nasal, dizendo escondes esconde hopes hop, vendes vende sente sente, mas entende que esta pronúncia não deve prevalecer, embora e o abertos de entoação nasal sejam menos fanhosos e portanto mais eufônicos que o fixados, porque a pronúncia contrária é a do maior número e a supressão dos dois sons nasais é uma simplificação apreciável. Sabe que há muito quem não queira admitir o ditongo ou, dizendo que nos casos respectivos o som vogal é o de o fixado, mas não crê que seja assim, pois acha notável e óbvia diferença de som nas primeiras sílabas de coro lobo e últimas de avô passo, por exemplo, e nas de couro louvo, lavou passou, no primeiro caso há som de o fixado, no segundo, de ditongo ou, muito mais eufônico e agradável que aquele. Bem como sabe, que há quem use este ditongo em lugar do fixado nos casos como boa coroa, soa pavoa,
mas julga que este uso deve rejeitar-se por não ser o geral. E sabe igualmente que se tem sustentado, que nos ditongos nasais só a prepositiva tem entoação nasal. Essa ideia, porém, a seu ver, é errônea. Os ditongos nasais não se formam juntando uma vogal oral a uma nasal anterior, mas sim dando entoação nasal a um ditongo oral. Assim como, a este propósito, deve notar que não desconhece certas pronúncias, sobre as quais chama a atenção para que sejam emendadas, por viciosas que são segundo crê. Por um lado, alguém sustenta que I predominante, antes de leite, tem som de afixado na pronúncia geral, e se diz, por exemplo, cançalhoçalhabanha e não conselhocelhabelha, o que ela não considera aceitável, bem como sustenta que em todas as sílabas não acentuadas é o afixado, exceto nas finais em que é mudo. Por outro lado, há quem troque o I fixado por EI antes de JLHNH, dizendo por exemplo igreja telha lenha em vez de dizer igreja telha lenha. A comissão não pode crer que o primeiro A de batalha, por exemplo, seja diferente do último, ou que sejam diversos os últimos A de Sáfara. E do mesmo modo, entende que não há motivo para que o I predominante, que pode ser fixado antes de todas as outras consoantes, o não possa ser antes de JLHNH em certos casos, e se pronuncie contra a pronúncia geral. E cumpre notar ainda outra pronúncia que fora bom corrigir, é a do ditongo ão nos nomes que hoje formam o plural em ões, e nas respectivas vozes dos verbos. Emílitos pronunciam bordão, tacão, timão, portão, amarão, etc., como se o ditongo fora ou nasalado. Ora, este ditongo é emílito menos eufônico e belo do que o outro, pelo que deve ser rejeitado, e assim o ditongo ão deve sempre pronunciar-se como se pronuncia em mão, irmão, tão, cão. A propósito de isto dirá também, que pensa ter ido conforme com a pronúncia geral, considerando que em es inicial e não representa ei senão onde é sílaba predominante como em excito, ou onde ao x se segue csi como em exceto excitar, e no caso de ex-ministro, ex-deputado, etc. Provam-lhe a sua observação, as emílitas palavras onde o x já foi substituído, como isenção, estranho, espremer, etc., etc., e a opinião de gramáticos autorizados, que dizem que a pronúncia é exacerbar, exemplo, existir, exórdio. Por último dirá, que o emprego do tio como único sinal de nasalidade, emílitíssimo racional a todos os respeitos, não lhe parece que possa ser rejeitado, até porque se recomenda pelas facilidades que trará a leitura do manuscrito, vantagem que advirá igualmente da supressão do U e de mais letras nulas. Asterisco, 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 asterisco. Com relação a consoantes, a comissão julga que as reformas que propõe, são também de todo o ponto justificadas. A evolução por meio da qual se constituiu a língua como hoje a falamos, operou-se suprimindo e transformando por todos os modos e em todos os sentidos. Mostra isso uma infinidade de palavras, e Batadeu tão aprova estes poucos exemplos, de actius ou issus cretes fabaficus lupus lutum nunquam pluvia praida quinquareitio, enjalas bubucus coquina sibalum citis os germanus mespilum miseripustula sacelum sanari vagina vidir, apoteca auricula caveula invidia quiritari infundibulum. Fizemos acção gazil grade fava figo lobo lodo nunca chuva presa 5 razão anjo bifolco cozinha timbalisco de sua irmão nespera mexer bostela quepela sarar bainha.
ver adega orelha gaiola inveja gritar funil. Ora, essa evolução está pela maior parte já também operada na escritura. As alterações propostas são o seu complemento, e constituirão os dois grandes progressos: a unidade da representação dos sons e a conformidade da linguagem escrita com a linguagem falada, reclamados pela necessidade de tornar fácil ao povo a aquisição da instrução que se quer que ele tenha, pois que com eles se aprenderia a ler em muitíssimo menos tempo do que hoje se gasta. E o pouco que resta fazer, está autorizado de um modo irrecusável pelo muito que se acha feito. Eilamde isso a reforma nesta parte também se não apresentará menos justificada a quem a quiser considerar nas diferentes hipóteses, como passa a mostrar-se a respeito das principais dentre elas. A comissão votou unanimemente a supressão das letras nulas, e julga que com razão o fez. Tais letras são motivo de grande confusão e portanto um grande embaraço, porque todas elas, em circunstâncias idênticas, umas vezes são nulas, outras não, menos as dobradas que o são sempre, sem ser possível dar regras que satisfaçam, para indicar quando o são ou deixam de ser. E tem unicamente valor etimológico, valor esse ilusório e sem importância, porque a etimologia não fica perdida com a sua supressão, como não se perdeu a de essas muito numerosas centenas de palavras cujas raízes se são alteradas, enquanto que os embaraços a que dão causa, são um mal muito grande e muito real e positivo. Por contemporizar com hábitos e suscetibilidades, pode aceitar-se o adiamento da supressão do nulo, visto poder dar-se regra certa que indique a sua nulidade, porque depois de que nenhuma outra razão pode motivar a sua conservação. Pois se os latinos o usavam, pronunciavam-no, como hoje o pronunciam sempre os italianos, e se os franceses, e até os espanhóis, o empregam sem o pronunciar, é por um mero capricho que não devemos seguir. Por esse mesmo motivo a comissão lembrou-se de se adiar também a supressão do H inicial, mas por fim não lhe pareceu justificada essa resolução. Parece provado que o H, que nunca foi usado pelos gregos, era para os latinos simplesmente sinal de aspiração. Por isso juntavam-no ao T, ao P e ao C, para representar teta, fá e ti, consoantes mudas aspiradas do alfabeto grego, e também ao R nas palavras tomadas do grego em que esta letra era aspirada, e para que fosse aspirada a vogal seguinte, o empregavam no começo das palavras razão porque escreviam por exemplo hora, palavra tomada do grego onde era hora. E assim compreende-se que os franceses o empreguem no começo de aquelas palavras cuja primeira vogal aspirram, e ainda se compreende o seu emprego em espanhol, visto usar-se a aspiração respectiva em algumas províncias do reino vizinho, mas nós que não aspiramos nenhuma vogal inicial, é lógico que suprimamos esse inútil sinal de aspiração, evitando os embaraços que resultam do seu emprego. A comissão, a propósito da supressão do H no verbo haver, discutiu os inconvenientes da anfibologia produzida pelas homonímias, assim como discutiu a existência do H nas interjeições RE a O, onde parece haver quem admite a aspiração. Ora, quanto à anfibologia, importa considerar que as homonímias que proviriam da reforma, são nada em comparação das que existem já na língua sem ninguém sentir os inconvenientes da suposta anfibologia de elas resultante, que na pronúncia não há meio de evitar esses inconvenientes,
que alguém se apraz em recear, e que na escritura, melhor que na fala, indica o sentido qual é a significação da palavra, se esta tem dupla ou múltipla, se por exemplo se escrever asá, eivias ávia, avião, ouve, em vez de reza, havias havia, avião, ouve, ninguém desconhecerá quando respectivamente se trata do verbo haver, ou da cres da preposição a com o artigo asa, do verbo aviar e do verbo ouvir. Enquanto as três interjeições, no caso de decidir-se que a aspiração, seria melhor indicar o a pondo na vogal o espírito áspero dos gregos uma vírgula às avessas, mas a comissão não vê razão porque a haia, nem lhe parece que haia com efeito, e tampouco julga conveniente haver-a, porque a sua aspereza tornaria a interjeição menos eufônica. Enfim, a respeito do fato da nulidade das letras, suscitaram-se dúvidas quanto ao X e ao S no meio das palavras. Porém, um exame refletido mostra que só em pronúncia afetada se faz ouvir o som sibilante que essas letras representariam nas palavras respectivas, e que essa pronúncia é forçada e torna a palavra mais áspera, sendo por isso menos conforme ao gênio da língua. E o fato do S se não achar em documentos das primeiras eras da língua, e em livros de épocas menos remotas, de Camões, Frei Luís de Souza, J. Freire de Andrade, Padre Vieira, etc., e de não se empregar hoje mesmo em várias de aquelas palavras, é prova de que essa letra tem sido e é nula na pronúncia geral. No que toca à substituição de letras a fim de se chegar à unidade de representação das consoantes, cumpre à comissão notar que, sendo ela reclamada pelo princípio fundamental da ortografia sônica, é ao mesmo tempo exigida pela necessidade de remover os obstáculos que a representação múltipla oferece aos que aprendem o português. Os dois sons de C de G e de R, os 3 de S e os 5 de X, são um martírio para professores e alunos de instrução primária. E não há razão para que continuemos a suportar essas dificuldades. Com efeito, tendo o J que é sinal onomatópico da articulação de I, porque não havemos de empregar sempre esse sinal a representar esta articulação. Tendo da mesma sorte o Z, sinal onomatópico de ZI, não diz também a razão que representemos sempre esta articulação por aquele sinal. Dando nós ao seu um nome que é onomatópico da articulação C, e empregando-o só por exceção a representar o A, ao passo que o empregamos a representar a articulação que no maior número dos casos tendo também para esta um sinal onomatópico, não haverá nisto um duplo absurdo. E a anomalia dos 5 sons do X é também injustificável. Os gregos tinham esta letra, a que atribuíam uma só representação, os latinos adotaram-na, e representavam com ela a mesma articulação que os gregos. Por isso a comissão entende, que deveremos empregar-a unicamente a representar a articulação da qual é para nós sinal onomatópico, nos demais valores deve ser substituída pelos respectivos sinais. E o mesmo julga a respeito do C, assim como julga que a boa razão manda que S fique representando somente o seu som sibilante, que hoje representa talvez 99 vezes sobre 100. A todas estas substituições só se pode objetar com a razão etimológica, mas ela não resiste a um exame refletido. A comissão aprecia a etimologia no que vale, não pode porém esquecer o que reclamam outras considerações,
à frente das quais está a incalculável vantagem das extraordinárias facilidades que de aquelas substituições advirão a quem aprende o português. Eilamunde isso a etimologia não fica perdida, e como já foi indicado, o que se tem a fazer, é nada em comparação do que já se fez. Olhe-se para a série de exemplos das alterações operadas, que acima se apresentou, e ficar-se-á convencido de que as substituições que se propõe e é preciso realizar, são uma simples imitação. Quanto à criação de um caráter privativo para um dos sons de R, e à representação de Li, assim como de Nhi, por um caráter único, parece-lhe que por si mesmas se justificam, e mais justificada ainda se deverá julgar a criação dos novos caracteres para as vogais acentuadas, bem como julga irrecusável a vantagem, que os que aprendem a ler, acharão em serrenhos ditongos representados por caracteres especiais. E do mesmo modo lhe parece, que dispensa justificação a eliminação do pH, assim como a do CH em qualquer das suas duas representações, onde nada justifica o seu emprego, atentos os embaraços que ele produz. Asterisco, 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 asterisco. Finalmente a comissão, depois da exposição e demonstração feitas, julga dever acrescentar que, ao exemplo que nos deram espanhóis e italianos, para a reforma que propõe, se junta outro vindo de mais alto e de mais longe. Todas as considerações levam a crer, que a formosa língua da tão celebrada Grécia Antiga tinha ortografia sônica. A prosódia grega contava 7 elementos vogais e 17 consoantes, e a sua ortografia 24 caracteres, um para cada um desses elementos privativamente, e com os acentos e espíritos sobre os caracteres, indicavam-se as variações de quantidade e de tom. Se dobravam letras, era certamente porque a pronúncia das letras dobradas diferia da das singelas, como acontece em italiano. Nem outra coisa se devia esperar de essa tão douta nação, por isso que a unidade de representação dos sons era consequência lógica da substituição da escritura simbólica pela escritura alfabética, razão esta pela qual pode bem aceitar-se a opinião de aqueles que pensam, que tinha também ortografia sônica o sânscrito, o qual tanto está chamando a atenção dos filólogos. Espera, pois, que se lhe não leve a mal ter-se também inspirado em exemplo semelhante. Asterisco, 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 asterisco. Senhores, pelo que se deixa dito, parece manifesto que a ortografia sônica nos é imposta por todas as considerações, ao tratar-se de dotar a língua com uma ortografia normal. Mas, se à comissão isto parece fora de toda a dúvida, ela, como está já indicado e deixa compreender ao próprio plano acima transcrito, reconhece ao mesmo tempo que a sua execução não pode ser operada imediatamente por completo. O hábito é uma segunda natureza, cujas leis é preciso respeitar, adquire-se pouco a pouco, e é muito difícil perder-se de golpe. O respeito, pois, pelos hábitos, torna indispensável levar a reforma à prática passo a passo, mas a comissão entende que o primeiro passo pode ser largo. E determinar esse passo foi ponto difícil da sua tarefa, porque não queria ficar atrás do possível, mas também não queria ir além do realizável sem repugnância, querendo sobretudo não deixar de remover, quanto ser pudesse, as dificuldades que a ortografia usual opõe ao adiantamento dos alunos de instrução primária, e facilitar assim,
o mais possível, aos portugueses aprender a ler e escrever, e aos estrangeiros aprender a língua portuguesa. Ora, depois de maduro exame, a comissão está convencida de que o primeiro passo a dar no caminho da reforma pode consistir na execução das reformas parciais que encerra o primeiro dos 3 seguintes grupos de regras, e que 2 passos mais, consistindo cada um na execução das reformas de um e de outro dos 2 grupos restantes, podiam levar a obra a cabo. O grupo as primeiras 6 regras relativas a vogais. As primeiras 12 regras relativas a consoantes. As seguintes regras de caráter provisório, a quando o, precedido de G ou de Q e seguido de I ou de I, se pronuncia, põe-se-lhe o trema, o. 2. A articulação que é representada por C antes de consoante, antes de A, de U, e de U seguido de consoante, e antes do ditongo UI. Na representação de que se virão a aparecer 2 CC, mas ambos têm valor. 3. A dobra-se o R, sempre que entre vogais representa o seu som áspero. 4. A dobra-se o S entre vogais, enquanto for preciso para evitar que se pronuncie ZI. 2. O grupo as regras de N 7 a 12 inclusive, relativas a vogais. As regras N 13 e 14, relativas a consoantes. 3. O grupo as restantes 3 regras relativas a vogais. As restantes 2 regras relativas a consoantes. Asterisco, 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 asterisco. Dado aquele primeiro passo, teríamos já a melhor, ou pelo menos uma das melhores ortografias da atualidade, o que podereis verificar por meio de este mesmo parecer, que, para poderdes decidir com verdadeiro conhecimento de causa, a comissão julgou dever imprimir com essa ortografia. Dado que seja este último, poderíamos dizer que tínhamos uma ortografia perfeita, quanto à perfeição é possível em coisas humanas. Mas tal reforma é um cometimento muito difícil. Só pode abalançar-se a ele, confiando no resultado, quem tenha para isso a autoridade moral suficiente, como é a Academia das Ciências, a não ser que a imprensa periódica empreende-se a sua execução. Por isso a comissão entende ter se desempenhado da missão que lhe incumbistes, e ter cumprido conscienciosamente o seu dever, propondo-vos, senhores, o que se represente à Academia Real das Ciências, pedindo que ela adote a língua com uma ortografia normal, adotando o sistema proposto, ou outro que julgue melhor, no caso de rejeitar este, e que publique uma gramática, e bem assim o vocabulário competente se não publicar em breve o dicionário. 2. O que se nomeie uma comissão, a qual redija e dirija a representação à Academia, e empregue os meios diretos e indiretos ao seu alcance para que esta a tome em consideração como merece. Porto, 11 de dezembro de 1877 = Adriano de Abreu Cardoso Machado, com declarações, Presidente = Conde de Samodães = Manuel Felipe Coelho = Manuel Maria da Costa Leite = Agostinho da Silva Vieira = Francisco de Faro Oliveira = Delfim Maria de Oliveira Maia, com declarações, = Eduardo Augusto Falcão, com declarações, = José Barbosa Leão, relator.
End of the Project Gutenberg e-book Representação à Academia Real das Ciências sobre a Reforma da Ortografia Updated editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement.
See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.e below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.e2. If individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder,
The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to our work with the Press Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3. If individual project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4. Do not unrecord, touch or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare,
or are legally required to prepare your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund,
if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations.
Learn more about the project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help. See sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the project Gutenberg Literary Archive Foundation. The project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senhor Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and manifest to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5.
General Information About Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.